Olá, amigos. Bem-vindos ao nosso canal Psicologia com Celeste Said. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que é a dependência emocional. Claro, a gente pode ter dependência emocional, né, de vários níveis, mas essa que eu estou falando aqui é aquela dependência emocional que a gente delega para o outro a nossa própria felicidade, a nossa própria vida, nossas próprias decisões. Nós nos relacionamos, né, com nossos familiares, com amigos e com pessoas que nós temos afetos e que paixão, amor, enfim. Nós podemos ter, né, algum tipo de dependência também pelas essas pessoas do nosso círculo familiar, mas hoje, aqui especificamente, eu estou falando é dessa dependência é, afetiva, que é aquela em que a pessoa ela acredita, né, que a única forma dela assegurar, né, ter o amor do outro é abdicando de si mesmo, abdicando do seu próprio amor, é criando uma relação de dependência. Isso para que assim o outro, né, a veja como uma pessoa fraca, né, e não a abandone. Então, essa fraqueza, né, suposta fraqueza, né, é, para que ela não seja abandonada, né, é um recurso que a pessoa, na realidade, ela tem mesmo uma dependência emocional, porque ela abdica de si própria para que ela tenha o outro. E isso é algo, não é, que não vai trazer aquela alegria nem aquela felicidade que a pessoa pensa. Quer dizer, ter, né, ser a posse de alguém, que alguém tenha posse sobre você, a pessoa acredita que aquilo ali vai trazer a felicidade dela. Porque, ao mesmo tempo, ela está tendo a posse sobre alguém, né? Então, ela terceiriza, né, as suas emoções, os seus afetos, as suas decisões a outro, para que ele a veja como uma pessoa fraca, né? Para que ele se apodere dela, porque ela, ao mesmo tempo, ela quer ser a possuidora daquele outro. É bem interessante, porque a gente convive com as pessoas, tanto na vida cotidiana como na clínica. A gente encontra essas pessoas que precisam, sim, de ajuda, porque são adultos, não é, que trouxeram ou que ainda estão feridos, né, trazem as suas feridas para o presente, durante o seu processo de constituição como pessoa, né, no processo de individuação, em que cada um se torna único, porque cada um de nós somos ímpar, né? Não há ninguém como nós, como cada um de nós na natureza. Então, mesmo que várias pessoas tenham dependência afetiva, cada um é um processo, cada um é único. E isso é um resultado, né, dessa história de cada um, que cada um teve a sua subjetividade construída, né, construída através daqueles que cuidaram de nós, pais,
parentes, seja quem for, os nossos cuidadores, os lugares que vivemos, não é? Os livros que lemos ou que não lemos, os lugares que visitamos, tudo que foi presente na nossa vida, ou mesmo a própria ausência daquilo que nós vimos, também nos constitui. Então, nesse processo de constituição, né, encontramos cuidadores, pessoas que são muitas vezes autoritários e querem aquelas crianças que sejam comandadas, que são pessoas narcisistas, né, muito centradas em si mesmas e que gostariam e que querem e que uma obediência extrema dos seus filhos, né, daquelas crianças que elas cuidam. E às vezes pessoas também com depressão, né, elas naquele processo elas requerem aquela a atenção dos seus filhos, que seja uma espécie de propósito na vida dos seus filhos. Então, aquelas crianças terminam desenvolvendo feridas, seja essas que eu coloquei aqui, ou sejam várias outras, né, que acontecem, segundo a teoria do apego, né, esse processo de dependência afetiva. Então, quando você coloca, né, quando você terceiriza as suas decisões, porque muitas vezes as coisas começam com pequenas decisões. Daqui a pouco, até as suas decisões profissionais, você está colocando na mão do outro, que é uma forma que você, às vezes, percebe que o seu companheiro, companheira, não é? Se agradaria muito se você fizesse algumas abdicações ou lhe dessem alguns elogios, tá? Tudo bem, mas quando você, né, vai para uma situação muito mais extrema, que é você deixar de decidir sobre sua vida, né, deixar de decidir sobre a sua profissão, as coisas que acontecem no seu trabalho, né? Um carro, alguma coisa. Você está ali naquele momento, né? Naquela sua vida com aquela outra pessoa que você está dividindo. Você está querendo muito mais do que reciprocidade, né? Você quer que o outro tenha a posse de você, ele te possua, porque você, né, quer também possuí-lo de alguma forma. Então, uma coisa que eu tenho a dizer é que nesse processo de dependência emocional, você tem que inicialmente reconhecer que você é uma pessoa dependente emocionalmente. Esse reconhecimento é muito importante para os passos seguintes que você vai dar. Então, você reconhecendo, sim, sou uma pessoa, né, que sou dependente emocional, transfiro, terceirizo as minhas decisões, quero ter a posse do outro, quero que o outro me possua. E você começa a fazer um processo de autorreflexão, de autoconhecimento. E aí você começa a ver as evidências, né, que mostram a sua dependência afetiva, como você necessita, inclusive, né,
dependência para sobreviver. Mas quando você passa por esse processo de reconhecimento e passa por esse processo de autoconhecimento, verificar as evidências, você pode chegar à conclusão que você necessita de um acolhimento, de uma terapêutica profissional, de um psicólogo, né, que vai junto com você num processo, né, no qual você vai conquistar a sua autonomia. Você vai se desenvolver em busca da sua independência. Você não vai esperar, né, que alguém venha e diga assim, olha, está aqui, sabe? Está aqui a chave da sua independência. Porque ela está em você. Você é que precisa dar essa independência para você mesmo, porque ela é sua. Então é nesse processo, não tão curto, né, que você vai, nesse processo terapêutico, encontrar em você mesmo essa chave da sua independência emocional. Você não é alguém que lhe trará essa, não é um companheiro, né, uma companheira, alguém que vai trazer isso para você. Porque assim, nós, quando pensamos e refletimos que, apesar de que algo que acontece conosco, como no caso da dependência emocional, ela não é considerada um transtorno, né? Não é considerada um transtorno. Apesar de que algumas pessoas, né, que tenham uma depressão ou um processo de ansiedade, um distúrbio de ansiedade, elas possam desenvolver, né, dependência emocional. Mas a dependência emocional em si, ela não é um transtorno. É algo que você vai em busca, através de uma terapia, vai encontrar essa sua independência emocional. Como eu disse, a gente tem essa subjetividade e para cada um de nós, esse processo de subjetivação, ele é único. Então, nós temos que ver, né, terapeuticamente, qual é o seu, qual foi sua história, como que você, quais são nesse processo, né, as evidências, né, que podem ser trabalhadas para que você se reencontre. Mas a gente sabe também que é necessário haver uma contextualização das problemáticas, porque elas não acontecem, não é, assim. Elas nos vêm apenas dessa história e que nos é peculiar. Mas existe é necessário uma contextualização sócio-histórica, em que um lado que é o masculino, ele precisa ser forte. O lado masculino tem que ser forte, tem que ter poder, né, econômico, tem que ter poder político, né, e é também uma responsabilidade muito grande para os homens, né? Eles têm que ser o caçador, né? Eles têm muitas vezes que é aquele que vai buscar, que vai prover, né, que é o príncipe, enfim. E o feminino é aquele outro lado que não tem esse poder econômico que a sociedade, tanto as ocidentais como as orientais, né, dão ao masculino esse poder
econômico, esse poder político, né? Esse poder de ser o príncipe, enfim, é uma responsabilidade, né? Tanto para os homens, às vezes se veem, né? Num estado de que tem que tomar decisões, porque dele é exigido esse papel no masculino e que ele não pode ser frágil e tal. Então, algumas pessoas sentem essa dificuldade, sentem se pressionadas por esse papel do masculino. Mas olha, veja que desde as sociedades, né, quando a instituição do patriarcado, a origem a origem da família, a origem da propriedade, né? E que nasce o patriarcado, né? Que ele emerge, né? Que ele não nasce, ele nasce da morte do velho, né? Que é a morte do sistema feudal. E a gente vê ainda hoje, né? Nas sociedades orientais e tanto ocidentais, na história da civilização, essa divisão, essa dicotomia dos papéis e que muitas vezes as pessoas acham, não, porque né, o masculino, ele é mais, sim, ele é mais, tem mais poder econômico, político, e dos homens, então, é exigido que eles tenham aquele papel de ser o forte na família, de, de carregar né, os pesos, os lutos, enfim, da mulher, né, aquela coisa da maternidade mesmo, que sejam profissionais e que tem que cuidar de muitas outras tarefas, enfim, é preciso contextualizar isso, né, e dizer também que no momento atual nós estamos vivendo uma, uma precarização, uma as coisas se tornando muito efêmeras, né? Muito líquidas, como diz o Bauman, né? Uma sociedade líquida, em que praticamente tudo é líquido. Tudo que era, de alguma forma, sólido, tinha uma solidez, como as relações humanas, né? De afeto, elas passam a ser líquidas, né? Efêmeras. E você pode de repente, no aperto de um botão, tá? Você dá um clique e você tem alguém ali para se relacionar amanhã novamente. E hoje, quantas vezes você, às vezes quiser, você encontra na internet pessoas que estão disponíveis a um relacionamento efêmero. E, enfim, a tecnologia da sociedade traz essa possibilidade. Né? Mas também, por outro lado, ela também traz né, a possibilidade de que pessoas se conheçam né, e se relacionem mais duradouramente. Embora, como diz o Bauman, né, seja mais difícil. Né? Cada vez as pessoas estão se sentindo mais sós. Então, essa demonstração de fragilidade para o outro que, que leva a pessoa emocionalmente com uma certa dificuldade né, afetiva, essa fraqueza né, é uma forma, como eu já disse, de dominação. Então, nessa sociedade que estamos vivendo, fica muito mais difícil, né? Para as pessoas que têm a dependência afetiva.
talvez elas fiquem muito mais expostas e provavelmente também muitas pessoas fiquem mais expostas a ter, né, crises ou desenvolver, porque não é só na infância, mas também relacionamentos que você teve, que alguém teve, né, relacionamentos que você acharia que deveria ter sido de uma outra forma e que não foi, e que você fica pensando que deveria ser, mas ele não foi. Então, você até faz ruminações, então começa a estabelecer uma dependência afetiva. Então, algumas orientações para superarmos ter mais facilidade para superarmos essa dependência afetiva do outro, né? Seria, primeiramente, a gente reconhecer que que tem uma dependência emocional. Porque muitas pessoas negam. Não, mas não é a negação, né? São as evidências que demonstram, né, a sua dependência emocional do outro. Você terceiriza tudo, não é? Você sofre e a sua vida deixa de ser uma vida interessante, com alegrias e com tristezas, porque a vida é interessante assim. E então há a necessidade desse reconhecimento, de se ver, de se analisar posteriormente, fazer um autoconhecimento, uma reflexão, né? Essa reflexão, ela é importante, porque você começa a ver como você se sente nos relacionamentos, como é o seu comportamento nesses relacionamentos, os seus sentimentos, as suas emoções e todas as evidências nessa cadeia, sabe? Que precisa ser quebrada, sabe? E você precisa, então, a partir daí, ter um acolhimento profissional por um terapeuta, um psicólogo, né? Alguém preparado para estar junto com você nessa caminhada, tá? Ela não é, ela não é considerada um transtorno, dependência emocional, como a gente já viu, mas ela é preciso para sair dela de um certo percurso, né? De uma caminhada, porque ninguém, não é? E mesmo o seu terapeuta vai chegar e dizer assim: olha, fulano, olha, indivíduo, você vai ter aqui a chave, sabe? A chave da sua independência emocional. Não. Por quê? Porque ela está em você. Ela está em nós. E nós vamos encontrar em nós mesmos. Então, vá em frente. Siga e busque uma ajuda terapêutica. Existem bons profissionais e que nesse momento estão atendendo, inclusive, de forma através de aplicativo, de forma remota, né? E há bons profissionais que até trabalham algumas vezes, deixam especificamente alguns dias na semana para atender a preço social. Tem bons profissionais também que atendem em planos de saúde. Enfim, você precisa percorrer esse caminho e ir em frente e buscar a sua independência emocional e ter uma vida mais saudável e relacionamentos mais saudáveis e uma vida muito mais interessante. Viu? Então, eu só tenho gratidão por estar aqui compartilhando meus conhecimentos da ciência que eu escolhi estudar, né? E me aprimorar como professora também universitária e
como pesquisadora, né, na área da análise dos sentidos. E eu só tenho uma gratidão muito grande, porque eu escolhi a psicologia clínica desde a graduação. Então, eu tenho um prazer imenso, sabe, de poder compartilhar. E que hoje existe essa tecnologia que a gente pode compartilhar os nossos conhecimentos, dividir ele com as outras pessoas, tornar o mundo melhor, não é verdade? Então, assim, eu agradeço a vocês e deixo aqui meu abraço e peço que vocês escrevam algumas coisas nos comentários, o que vocês acham, alguma coisa que vocês queiram, uma resposta, uma indicação. Eu estarei estarei pronta para responder a vocês. E marcar nosso próximo encontro, né, para o nosso próximo vídeo. E dizer que, se vocês gostarem, deixem o like, todas aquelas coisas que o YouTube pede, né? Que o nosso canal possa ser visto por mais pessoas, que mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Eu deixo aqui então o meu abraço, tchau, tchau, e até o nosso próximo encontro.